Eu queria, de repente, fazer uma aula hoje mais, um pouco mais livre. Não sei se vai dar certo, mas eu queria saber se, por acaso, do que nós falamos até agora, vocês têm alguma dúvida. Queria ver se a gente começasse por essas dúvidas, caso elas existam. Se não, eu toco o barco aqui. Mas do que nós falamos até agora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser já colocar alguma questão, para a gente ir, é comum que a gente faça isso, para a gente ir aparando um pouco, lapidando aquilo que nós vimos até agora. Então, caso alguém tenha alguma dúvida e já queira começar colocando. Boa noite, Sérgio. Eu conversei com esse meu amigo a respeito das antinomias da razão, que nem a gente falou semana passada, e ele falou para mim que não se pode fazer o salto da realidade observável que a gente já teve experiência, desse processo todo de universalização do conhecimento. Ele falou que, por exemplo, você não pode pegar tudo que a gente observa como matéria, como forma, o hilimorfismo, e extrapolar isso tudo para o resto do universo e a criação dele. Ele falou que isso é um salto de lógica. Teria como explicar por que isso seria um salto de lógica? Eu não entendi. Ele falou. Não, a primeira coisa que a gente tem que perceber nisso que ele diz é o seguinte: essa afirmação dele é uma extrapolação desse tipo. Quando ele diz, nós não podemos saltar das realidades físicas para realidades universais, ele está negando o que ele mesmo diz, porque essa afirmação dele é uma afirmação universal, e não uma realidade física. Dá para entender isso? Geralmente eles não percebem isso. Eles não percebem isso, como eu falei semana passada. A tese fundamental dos empiristas, o que são os empiristas? São aqueles pensadores que acreditam que a fonte legítima e fundamental do conhecimento é a experiência sensível, aquela que é dada pelos 5 sentidos. Então, no geral, hoje, os ateístas hoje, no geral, pensam um pouco assim. Na verdade, eles não pensam muito no assunto, mas se você espremer eles contra a parede um pouquinho, a boa parte deles vai afirmar assim, eu não acredito em Deus porque eu não vejo Deus. Se Deus quisesse que eu acreditasse nele, ele apareceria para mim. E o conhecimento, ele é dado pela experiência, como a ciência, aí eles vão dizer, como a ciência mostra. Na verdade, a ciência não mostra isso, ela postula isso, ela parte dessa ideia, de que o conhecimento tem que começar pela experiência. Mas essa tese, todo conhecimento só é legítimo na medida em que deriva da experiência, essa tese, que é um conhecimento, não deriva da experiência. Certo? Ela não deriva da experiência. Por questões muito simples, olha só. A experiência, ela só te dá conhecimento das coisas particulares. Eu posso ver este copo. Eu posso tocar essa jarra. Eu não posso ver o copo universal. O conceito de copo não é dado à minha experiência. Mas este copo aqui é dado à minha experiência. Eu bebo esta água e não a água universal. Então, toda a experiência é do particular e do singular. Isso é sempre assim. Obviamente, uma tese que pretende afirmar algo sobre todo o conhecimento não pode ser objeto de experiência. Certo? Se eu digo todo o conhecimento deriva da experiência, essa afirmação é universal. E a experiência por si só, e isso eles aceitam, é sempre experiência do particular. A mesma coisa em relação a essa afirmação, que é baseada lá no Kant. Eu não posso afirmar nada que constitua, que configure uma extrapolação das coisas físicas. Então eu percebo as coisas aqui no mundo físico, mas a partir dessa percepção eu não posso produzir um juízo universal, porque eu estou dando um salto que o mundo físico, que a minha experiência sensível não permite. Mas essa afirmação é um salto desse tipo. Então, de duas uma, ou a afirmação dele é inválida, certo? Porque ela é uma serpente que come o próprio rabo,
É uma mão que tenta pegar a si mesma, né? Então, quer dizer, o que ele está dizendo não procede. E não é nem que é de duas uma, né? Na verdade é o seguinte, o que ele está dizendo é contraditório. Tá? E se o que ele está dizendo é contraditório, o contrário do que ele está dizendo é possível. Se ao tentar afirmar que é impossível formular um juízo universal sobre as coisas, porque o nosso conhecimento está preso no mundo físico, se ao afirmar isso ele está se contradizendo, porque essa afirmação já é uma extrapolação desse tipo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que é possível fazer juízos universais. Por que não? Ele formulou uma tese, mas a tese dele é autocontraditória, uai. Dá para entender o que eu estou dizendo? É mais ou menos como aquela história do paradoxo do mentiroso. O cara que fala, tudo que eu falo é mentira. Mas e aí? Se tudo o que ele fala é mentira, isso que ele disse agora é verdade. Só que se isso que ele disse agora é verdade, tudo que ele fala é mentira, inclusive isso. Percebe? Assim, 90% dos problemas filosóficos são problemas de linguagem e de falta de atenção. A gente presta muita atenção da nossa boca para fora, mas nessa parte que antecede, no lugar onde a gente se coloca, ao afirmar o que a gente afirma, a gente presta pouca atenção, né? Então, uma das maneiras de negar essa tese aí é mostrando para o sujeito justamente isso. Mas você está afirmando alguma coisa sobre todo o conhecimento. Essa afirmação é de natureza universal. Você está extrapolando o que o mundo físico permite você afirmar. No fundo é o seguinte, se você prende o homem só no mundo físico, em última instância, você vai ter que reduzir o homem à natureza animal dele. Então ele não vai poder afirmar nada de nada, ele tem que ficar quieto e fazer barulho, que é para onde a gente está indo historicamente agora. As pessoas, você vê que é muito comum agora estar tendo uma palestra, um seminário numa universidade, sei lá, sobre religião ou sobre algum tema mais conservador. O pessoal da linhagem oposta entra e faz o quê? Barulho. Eles não entram mais em debate, eles entram e fazem barulho. Intervenção. Intervenção. Quando não entra, sem roupa, fazendo aquelas loucuras todas. Porque quanto mais você chapa o homem no mundo físico, mais você está convidando ele a se tornar um animal. E a linguagem animal ela é usada não para expressar conceitos universais, como é a linguagem humana, mas para manifestar paixões, forças internas. Então você grita, em última instância você grita. Durante um tempo você consegue sustentar teses absurdas. Mas quando a pessoa começa a mostrar que elas são absurdas e contraditórias, te resta o quê? Ficar brabo. Você fica bravo. Você está me oprimindo. E diante de quem está te oprimindo, você fica, em última instância, você fica com raiva. Aí você quer se vingar. A vingança e a raiva é a última paixão do apetite irascível do ser humano, que aparece justamente quando você não tem saída mais. O leão está chegando na sua direção, você fica com medo, mas depois que ele te pega, o medo não faz sentido mais, você tem a raiva, você começa a esmurrar ele, etc. Então, quer dizer, diante dessa impotência da linguagem humana para expressar conceitos, em última instância, esse pessoal vai gritar e vai viver como animal. Isso realmente é assim. Não quer dizer que o homem veio do macaco, não é uma coisa que a gente possa afirmar, mas que ele possa se tornar uma espécie de macaco, isso é bem visível. A respeito disso, eu estava afirmando para ele, conversando para ele sobre 3 temas, que era metafísica, se ela existe ou não. Ele pediu para eu definir metafísica, eu falei que é o estudo do ser enquanto ser, porque eu citei Aristóteles durante a conversa. Aí ele falou que isso daí pode não estar no mundo físico, e isso não pode ser extrapolado, por exemplo, a noção isso aí pode não estar no mundo físico, é isso que você disse? Não, a metafísica pode não estar presente no mundo físico, ele falou. Pode não estar presente no mundo físico. Sim, aí em seguida ele falou sobre como a categoria matéria não poderia ser universalizada. A categoria tipo mesa, banco, o mundo que a gente enxerga. E ele também questionou a nossa compreensão de realidade, se a realidade enquanto a gente observa é ela mesma. E ele deu exemplos disso, por exemplo, a gente achava que a Terra era plana,
a gente achava que o sol era um deus, que ele se movia e então ele era um animal, ou algo assim. E ele ficou repetindo isso. Isso aí está muito embaralhado. Assim. A pessoa tinha que estar aqui, mas mesmo assim é complicado, porque, claro, eu não conheço a pessoa, mas é muito comum a gente que dá aula já há quase 2 décadas, você vê isso, as pessoas têm muita confusão. Por que Platão começa distinguindo opinião de conhecimento? É a coisa mais fundamental que tem, você saber diferenciar opinião de conhecimento. E mais ainda, que está ligado a essa diferença. É impossível você entrar nesse negócio de conhecimento, de busca da sabedoria, de ciência no sentido estrito. É impossível você entrar nisso sem que você tenha passado por um processo de purificação moral antes. Você sabe por quê? Porque, olha só, se dentro de você as suas paixões, seus afetos estão confusos, tá? O que isso quer dizer? Quem convive com criança sabe disso. A criança, ela faz a razão dela não funciona ainda como razão. O discurso dela, portanto, ele serve simplesmente para poder impor o seu desejo. A criança está numa fase em que os órgãos físicos e psíquicos dela estão se desenvolvendo, então ela tem o fluxo de emoções ali é muito grande. Só que ela já começa a aprender a falar. E ela começa a usar a linguagem mais ou menos como ela usava o choro. Eu quero alguma coisa, eu choro. Agora eu quero alguma coisa, eu falo isso. Eu não quero alguma coisa, eu formulo uma frase. Então as frases da criança, elas não correspondem necessariamente a uma realidade objetiva. Elas são muito expressivas, elas expressam um estado, embora às vezes ela tenha uma aparência de frases descritivas. E no geral a gente permanece assim, se a gente não tiver uma educação moral para poder botar ordem na casa. Quer dizer, o que é botar ordem na casa? É o seguinte, todo ser humano ele nasce com a capacidade de desejar prazer, fugir do que é desprazeroso, de se entristecer, de se alegrar, de sentir medo, de sentir audácia, de ter esperança, de gostar, não gostar, etc. A gente nasce com isso. Só que a gente nasce de um modo meio desorganizado, porque a gente não gosta naturalmente do que é gostável. A gente não deseja naturalmente o que é racionalmente desejável. Dá para perceber? Aristóteles fala assim, ficar com raiva é muito fácil, mas ficar com raiva contra a pessoa certa, na hora certa, pelas razões certas, é muito difícil. Então, ficar com raiva, qualquer criança é capaz. Agora, ficar com raiva contra a pessoa certa, na hora certa e na medida certa, só um homem que tem integridade moral é capaz. A aquisição das virtudes consiste nisso, consiste em você aprender a sentir medo do que é objetivamente amedrontador. E não do bicho-papão. Percebe? Você vê, a gente acabou de passar na pandemia, a pandemia manifestou isso muito bem, porque em alguns casos era evidente que o medo era irracional. Em alguns casos isso era muito evidente, apesar de um grau de medo é razoável que se tenha em relação a qualquer doença dessa natureza, mas às vezes aparecia um tipo de medo que você via que, peraí, isso aí não está muito bem, não está correspondendo tão bem à objetividade do fenômeno, segundo você vai estudar os artigos científicos, os médicos estão falando e até o que você está vendo. Então, a aquisição das virtudes é um processo pelo qual você vai ajustar as suas reações internas, que são as suas emoções, à natureza das coisas externas. Porque a gente nasce desajustado. A gente nasce com esse desajuste. Tá? Tanto é que a gente gosta de coisa errada e não gosta de coisa certa. Certo? A gente não gosta de ajudar o outro. A criança não é assim, ela não gosta de emprestar o brinquedo para o outro. E adora que o outro empreste o brinquedo para ela. Aí você tem que fazer um trabalho assim, hercúleo para a criança aprender e quem sabe um dia começar a gostar de emprestar para o outro o dela, entendeu? E não se aborrecer quando o outro não emprestar o dela para ela,
você conseguir chegar nesse ponto, você tem que ter modificado todo o panorama das suas emoções internas para que elas correspondam ao mundo externo. Quem faz esse ajuste? A razão. No animal, essa correspondência já existe por natureza, porque ele é regido pelo que nós chamaríamos hoje de instinto. No homem, essas coisas são regidas por instinto, assim, 15%. O restante é a razão que substitui o instinto humano que deve fazer, porque nós somos livres, Deus fez a gente para trabalhar sobre nós mesmos. Então é um pré-requisito para a vida intelectual que você faça esse processo. Senão, o que acontece? A sua linguagem, a sua inteligência, a sua imaginação vão ser escravizadas por esses impulsos. E os argumentos vão funcionar simplesmente como meios de você dar uma legitimação ou uma aparência objetiva para uma ideia ou um discurso ou um valor que no fundo significa simplesmente o seguinte: eu prefiro isso, eu prefiro que o mundo seja assim. A maior parte dos ateus não pensam no assunto, eles ouvem um argumento, tá? E aquele argumento casa com o composto emocional, afetivo que existe dentro dele. O que isso quer dizer? É conveniente para mim pensar assim, só que isso não chega na inteligência dele desse jeito. Tá? Eu estou dizendo isso, mas na inteligência deles, isso não chega assim. Tá? Isso chega assim, não, Deus não existe, mas no fundo a voz lá dentro está dizendo o seguinte: Deus não pode existir, porque se Deus existir, eu tenho que mudar tudo o que eu sou e toda a maneira como eu sinto o mundo e como eu experimento o mundo. Eu tenho que começar a me preocupar em ir para o inferno. Olha só, eu vou ter que começar a dar razão para minha avó. Tá? Isso é difícil, e é um pouco natural esse movimento da gente buscar opiniões não pela verdade objetiva delas, mas pelo grau de conveniência que elas possuem com os nossos afetos, os nossos desejos animais. É uma maneira animal de pensar. Por que eu estou falando isso? Porque já é muito difícil você conversar com a pessoa presente assim. Aí o seu amigo te falou os argumentos, aí eles chegam para mim diretamente, é difícil responder rigorosamente cada uma dessas coisas, porque eu não sei exatamente o que ele quis dizer, o que ele disse, etc. Mas pelo que você falou aí, por exemplo, quando o cara fala assim, porque antigamente a gente acreditava que a Terra era plana. Hã? Isso não existe, cara. São Tomás de Aquino acreditava que a Terra era redonda. Platão também. Platão, inclusive, dizia, uma das hipóteses que ele levantava era que o Sol estava no centro. Ele era um pitagórico, os pitagóricos diziam isso. Mas aí a pessoa aprende na escola que o mundo começou depois de Galileu, que antes de Galileu era uma coisa toda escura, entendeu? Onde os homens acreditavam em um monte de besteira, coisa que nem o Galileu imaginava, nem o Galileu pensava assim, né? Aí e tudo isso é muito conveniente, porque isso dá uma sensação muito forte para a pessoa que ela saiu da caverna, que ela está na vanguarda das ideias. É sempre a soberba humana. A gente tem que tomar muito cuidado com as ideias que a gente endossa e verificar se nós estamos aderindo a elas, porque elas nos colocam numa situação boa, em termos de vaidade, de orgulho e de soberba, ou se realmente a gente está confrontando essas ideias com a realidade e a realidade está mostrando, está dizendo, eu sou assim mesmo. E essa segunda modalidade, quando você confronta as ideias com a realidade, até a realidade falar, não tem jeito, eu sou assim. Esse processo não acontece sem dor. Ele não acontece sem que você seja forçado a se modificar para se adaptar à realidade. Então, não só a purificação moral é necessária para você entrar nisso, como entrar nisso vai produzir necessidade de mais purificação ainda. Porque você vai começar a descobrir um monte de coisa e você vai olhar para você e vai falar assim, caramba, eu estou todo errado. Agora eu entendi a verdade sobre algumas coisas, mas eu me habituei a viver fora dessa verdade. Agora eu tenho que me consertar. Por isso que uma das primeiras, se eu não me engano, segunda ou terceira bem-aventurança ali é bem-aventurados os que choram. O que é esse chorar? Esse chorar é o sujeito que depois de ter descoberto a verdade,
ele olha para si. Ele olha para si mesmo e fala, caramba, agora eu vi a luz, mas eu sou treva, eu sou pura treva. Aí ele começa a chorar os seus próprios pecados. E esse choro é positivo. Esse choro é a contrição. Você começa a chorar os seus próprios... Aí daí a pouco vai começar a aparecer em você o despertar do homem novo. Você vai começar a ter fome. Por que você chora? Porque a fome que tem dentro de você é fome do mundo. É fome de vaidade, de conveniência, de opiniões que passam a mão na sua cabeça. Então é fome do mundo. Como agora você descobriu que o alimento do mundo tem veneno, então assim, eu gosto muito daquilo, mas não posso comer aquilo. Aí você chora. Mas se você perseverar nisso, daqui a pouco vai começar a surgir em você uma fome pelas coisas celestes. Aí a bem-aventurança é a seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça, os santos no Antigo Testamento eram chamados de justos. Fome e sede de justiça é fome e sede de santidade. Você começa a ter fome de santidade. Na vida espiritual isso é muito visível. Chega um certo momento em que você começa a perceber que ser santo é possível. Antes disso você ficava assim, tem uns santos lá e eu aqui, não dá para chegar lá. Você ainda está na fase o homem velho está muito grande ele ainda. Daqui a pouco começa a aparecer a fome e sede de justiça. Aí Deus vai te saciando e o homem velho vai diminuindo, né? Apesar de eu estar falando aqui em termos espirituais, isso vale analogicamente também para a vida intelectual enquanto tal. Então assim, cara, não é verdade que antes as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Não é verdade isso. Tá? Mesmo a ideia do geocentrismo, tá? As pessoas falam hoje, assim, enchem a boca para falar, já foi provado que a Terra é que se move em volta do Sol. Que? Se você fizer um apanhado de bibliografias e de pensadores que falaram sobre isso, assim, 90% falaram, não foi provado. Não foi provado. Por quê? Porque provavelmente não tem como provar. Sabe por quê? Porque você é um ser terrestre, você está na Terra. Ainda que ela se mova, muito provavelmente você não vai conseguir provar isso. Agora, isso é dizer que ela não se move? Dizer isso que eu disse é dizer que ela não se move? Não. Só estou dizendo que não dá que não foi provado. Um sujeito muito passional, se você fala isso, ele começa a falar, lá, ele é terraplanista. Aí que está o perigo de você não ter esse processo moral antes de entrar nisso. Porque tudo vira rixa, tudo vira briga. Aí é uma coisa muito ruim. A filosofia do Kant, ela é assim, ela é cheia de contradições assim absurdas, escritas de uma maneira elegantíssima e muito difícil de ler e de entender, tá? É muito difícil de entender Kant. É uma coisa muito refinada, mas é cheio de afirmações completamente absurdas, tá? E uma delas é essa, né? Eu não posso, todo conhecimento que eu tenho começa pelos sentidos. Essa afirmação já é complicada, porque de onde você tirou ela? Dos sentidos? Não foi. Ué, o que você viu? Se apareceu para você todo o conhecimento deriva da experiência? Não dá. Percebe? Isso é uma petição de princípio. Ele está tomando como premissa a tese que ele quer provar. Não dá. Aí já começou errado. E depois disso, se você parte de um erro desse, e você já começa a deduzir um monte de outra coisa, aí a coisa complica. O cara pode ser um gênio. O Kant era um gênio sob certo aspecto. Ele não era um grande gênio como Newton, mas ele era genial. Só que gênio é gênio, entendeu? Sábio é outra coisa. O gênio ele tem uma astúcia, um engenho, uma capacidade de usar o raciocínio muito bem, mas falta a ele a capacidade de ver se o mundo é assim mesmo. O sábio é o cara que vê que o mundo é assim mesmo. Por isso que os sábios antigos falavam o quê? Peraí, antes de tudo, cara, a terra está parada e o sol está girando, ué. Como que eu vou negar isso? Se eu abro a janela da minha casa para o sol entrar, não dá para negar isso. São Tomás de Aquino fala isso. Agora, o próprio São Tomás fala, não é impossível que, fazendo alguns cálculos, analisando sobre outros pontos de vista, se conclua que é mais provável que o Sol esteja no centro. Não é um grande problema isso, não. O problema é você dizer
do que não é e do que não é que é. Quer dizer, já provou-se que isso é assim. Não, não provou. Antigamente as pessoas achavam que o sol era Deus. Não, 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 não. Você vai estudar as tribos indígenas, as tribos pagãs, lá no passado mais longínquo, que hoje a gente tem acesso pela ciência histórica, lá no passado antigo, todos eles eram monoteístas. Depois houve uma queda para o paganismo, e eles começaram a adorar as criaturas. É o contrário. Todo povo pagão, na origem, era monoteísta. Isso corresponde com a Bíblia. Todos eles eram descendentes de Noé, eram monoteístas. Depois, como diz o livro da sabedoria, eles começam a trocar, ao invés de perceber que o sol é um símbolo do Deus Supremo, eles começam a cultuar o próprio sol. Isso é evidente. Tanto a ciência histórica das religiões hoje concorda muito mais com a Bíblia do que com essas teorias iluministas aí sobre as religiões pagãs, sobre politeísmo. Politeísmo é uma coisa que não existe. Isso não é opinião minha. Você vai lá, estuda o negócio e fala, realmente, não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque os próprios politeístas falam, eles têm lá uma mitologia deles. Você vai cutucando, vai conversando, o pajé fala assim, não, na origem é um Deus só que a gente tem aqui, mas a gente virou as costas para ele no passado. Então a gente não consegue se relacionar diretamente com eles mais. Então a gente tem que falar com os mamaés, que são seres intermediários, e eles levam as oferendas lá para esse Deus. A mesma coisa que São Paulo lá na passagem da Grécia. Falou, eu estou vendo que tem um monte de Deus, de divindade aqui, mas tem um aqui que vocês esqueceram dele, vocês não lembram nem o nome dele mais, né? Então é desse aqui que eu estou falando, é esse aqui que eu vim anunciar. São Paulo entendeu isso. São Paulo entendeu isso. Agora, é difícil você dar para discutir assim com quem realmente quer saber a verdade. Agora, se a pessoa está no nível de querer só ter uma opinião para conveniente, é muito difícil você convencer a pessoa. É muito difícil. Aí tem que usar algumas estratégias mais... Às vezes tem que usar ironia, às vezes tem um monte de coisa que você tem que usar para ver se o cara dá uma acordada. Porque às vezes chega no nível... Sabe quando o cara desmaia, você tem que dar uns tapas na cara assim? Às vezes chega nesse nível. Você tem que dar uma acordada no sujeito. Não estou dizendo que é o caso do seu amigo, não, mas só achei a ocasião para falar disso. Isso é muito importante, a gente saber disso, né? Você vê, a maior parte dos ateus não pensam no assunto. Porque o ateísmo, ele é impossível de ser defendido racionalmente. Não dá. As coisas têm que ter uma causa. O universo tem que ter uma causa. Não dá para você negar isso. Você falar que esse dia alguém perguntou para mim no Instagram, se Deus é a causa de tudo, quem causou Deus? Eu falei, meu amigo, você não entendeu o significado da palavra Deus. Porque o significado da palavra Deus é a causa incausada. A palavra Deus significa isso. Você está pensando em Deus como um anjo. Aí tudo bem, qual é a causa do anjo? Mas a palavra Deus indica a causa, uma coisa eterna, uma coisa que não foi causada, uai. Então você não pode virar para mim e perguntar assim, qual é a causa da coisa incausada? Percebe? Então, muitas vezes a pessoa usa a palavra Deus, mas o objeto que ela está anexando a essa palavra é uma coisa da cabeça dela. Isso é muito comum, né? Mas a gente vai fazer uma aula sobre as antinomias da razão, pelo menos aquelas que têm a ver com o nosso tema, que é a questão da causalidade, a questão... tem duas antinomias, uma sobre a causalidade e uma sobre o ser necessário, que dá para a gente analisar aqui. Só que eu quero fazer, eu estou pensando em fazer esse curso assim, a gente faz um ciclo mais superficial e depois volta aprofundando um pouco mais. Entendeu? Para a gente não saturar muito em cima da existência de Deus, por exemplo. Daqui a pouco a gente pula para a alma, pula para o monoteísmo, politeísmo, e depois volta aqui, dando um tratamento mais cirúrgico para essas mesmas questões. Eu acho que pode ser mais saudável a gente fazer assim. Você queria falar? Ou seja, quando você falou do nominalismo, é uma coisa que eu não consigo entender onde que o nominalismo ele entra na negação ou na contradição com a fé. Eu sei que ele é o estopim
original ali, que gera uma série de quebras, mas aonde que ele começou ali a... Porque ele tem um princípio Não, eu não até sei, organizado. Mas... Sim, eu não sei se ele entra em contradição com a fé, porque ele surge justamente no intuito de enfatizar a fé. Quer dizer, eu não posso conhecer coisas universais, eu só conheço as coisas particulares. Eu nominalizo, eu só conheço as coisas particulares. Eu percebo a semelhança entre elas, e dou um nome para essas semelhanças e formulo aqui na minha mente uma ideia, um nome universal, que depois eu extrapolo achando que eu percebi aquela essência ali. Eu vi um cachorro, vi outro cachorro, vi outro cachorro, vi outro cachorro, percebi uma semelhança entre eles e aqui eu criei o nome cachorro, se referindo a um cachorro geral, genérico. E depois eu me acostumo tanto com isso que eu começo a achar que no primeiro cachorro eu já percebi, que essa essência de cachorro está no primeiro cachorro. Como se eu tivesse percebido ela ali. Eles vão dizer, não, você não percebeu ela ali, porque você só percebe coisas singulares. Isso aí é só um nome que você está dando para um conjunto de seres semelhantes, tá? E que posteriormente você atribui esse nome à própria realidade, como se essa essência universal tivesse presente ali. Deu para entender? Essa é a tese deles. Eles falam assim, mas como é que eu faço então? Como é que eu sei que tem a espécie? Na Bíblia está dizendo lá, ó, Deus criou cada ser segundo a sua espécie. Você crê. Então, na origem, o nominalismo me parece que ele surge justamente para enfatizar a fé. Tá? Só que ele comete um erro filosófico. Porque nós percebemos a espécie das coisas. E isso aí, esse erro nominalista, nas gerações seguintes é que vai começar Porque o que acontece? Se você começa, olha só, se você começa a negar que você pode perceber a essência das coisas e afirma que as coisas possuem essência só porque Deus criou, como está na Bíblia, vamos imaginar que seja isso, estou falando de modo grosseiro. Tá, na geração seguinte, o camarada não tem tanta fé quanto você mais. Tá? A geração seguinte já não tem tanta fé quanto você e nem é tão inteligente quanto você mais. Daí a pouco vai aparecer um que vai falar assim, realmente, a gente não percebe a essência das coisas e, em última instância, eu não acredito nisso que está na Bíblia, porque agora, me baseando somente no conhecimento singular, experimental, eu estou vendo aqui que, a Lua tem cratera. Então, a Lua não é um corpo etéreo, como os antigos diziam que era. Inclusive, pela experiência, eu estou vendo que os vegetais crescem por certa influência dos corpos celestes, o Sol é fundamental para o vegetal crescer, e no Gênesis o Sol é criado depois do vegetal. Rapaz, essa Bíblia aí está com treta. Eu acho que as coisas que a gente descobre pela experiência e que desmentem, contradizem o que está na Bíblia, acho que quando isso acontece a gente tem que corrigir a Bíblia, ou tem que interpretar só metaforicamente aquilo. Isso é Galileu. Aí você começa a interpretar um monte de passagem que sempre foi interpretada literalmente na Bíblia, você começa a ser forçado a interpretar metaforicamente apenas. Não que a Bíblia não deva e não possa ser interpretada simbolicamente, mas antes de tudo ela deve ser interpretada literalmente. Aí você começa a inverter. Tudo aquilo que a experiência científica ali, o laboratório, as atividades dos cientistas estão mostrando que não bate com o que a Bíblia fala, vai forçar você a interpretar de um outro jeito o que está na Escritura. Quer dizer, a sua fé está indo por água abaixo. Né? Daí a pouco vão começar a surgir uma classe de filósofos dentro dos palácios, porque os reis, querendo desbancar o poder da igreja, os reis assim já adornados por sociedades secretas e ideologias iluministas, querendo desbancar o poder da igreja, falam assim, então vamos fazer o seguinte,
Vamos fazer a nossa elite intelectual. Eles têm os monges deles, os teólogos, vamos fazer as nossas. Aí começa a surgir os filósofos de corte, como Kant, que dedica a sua crítica da razão pura a um rei. São filósofos que viviam dentro daquela atmosfera palaciana, muitas vezes eram como que contratados por rainhas e princesas para ficar lendo filosofia, porque aí a filosofia começa a se tornar um certo capricho. Eles começam a criar clubes de leitura de filosofia, aquela áurea que tem até hoje, né? Fiz tudo o que eu queria na minha vida, agora eu vou fazer filosofia, né? Isso aí já começou lá naquela época. É claro que, quando isso começa a acontecer, a filosofia começa a ser movida por um interesse avesso à busca da verdade. Eu quero que você faça uma filosofia aí para desbancar a filosofia dos escolásticos. Aí começa a vir aquela ideia, não, então, olha só, na verdade a Bíblia foi escrita pela igreja para poder legitimar o poder que eles tinham, o que eles queriam ter em tal época, e toda essa história que a gente conhece aí. Isso aí, se você for estudando historicamente, você vê isso acontecer. Você vai vendo, passo a passo, isso acontecendo. Sem a gente perceber, a raiz disso aí estava lá no nominalismo, sob certo aspecto. Porque você tirou o poder da razão de compreender a realidade. Agora você só tem a fé. A razão ela já perdeu o trilho, lembra que eu falei? Ela já descarrilhou. Então agora você só tem a fé. E uma razão descarrilhada, ela pode ir para onde ela quiser, pô. Ela está no nível do sofisma. Você cria uma ideologia aqui, daqui a pouco aparece uma que vai negar a própria fé. Ainda mais se você está se baseando somente no conhecimento experimental. Aí vai chegar no ponto onde chega o Kant, vai falar assim, quando você reza, na verdade você está conversando com você mesmo, não é com Deus. Olha só. Então, olha só, o que a gente está vendo? Deus criou duas luzes, a razão natural e a fé. E desde o começo da tradição da igreja, os santos entenderam o seguinte, essas duas coisas são irmãs, olha. Tá? Elas não se opõem. Por que elas não se opõem? Porque eu já falei isso para vocês, a fé não é uma coisa diferente da inteligência, ela é uma virtude da inteligência. A fé é uma qualidade, é um atributo da inteligência. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente reza, a oração verdadeira se faz com a inteligência. Qual o órgão que eu estou usando na hora de rezar? A inteligência. Emoção ou qualquer outra coisa só vem como um acidente. Às vezes você se emociona, às vezes você chora, às vezes você se alegra. Mas a oração tem que se dar na inteligência, porque a fé é uma virtude que inere na inteligência. Não quer dizer que você tem que ficar raciocinando. Raciocínio é uma coisa, fé é outra. São duas operações da inteligência. Então não tem oposição entre inteligência e fé. Inclusive, todos os santos diziam, a fé é auxiliar da fé. A razão é auxiliar da fé. É como se fosse um caminho de baixo para cima e um caminho de cima para baixo. Pô. É o homem e Deus se encontrando. Tá? Se você abole a razão, que é o que acontece com o nominalismo, falando de modo grosseiro, né? Eles cometem uma falha grosseira de raciocínio, tá? E a razão então descarrilhou. E aí você tem que contar com o quê? Só com a fé. Agora só tem a fé e a razão ela não era impotente para conhecer o mundo do ponto de vista natural. Tá bom, agora as pessoas vão começar a fazer com a razão o que elas quiserem. A razão é impotente para conhecer isso, ela é impotente para conhecer mais aquilo, ela é impotente para conhecer Deus. Então logo a fé é só um tapa-buraco que você cria, já que você não pode conhecer nada. Daqui a pouco o outro fala, nem tapa-buraco ela é só uma maneira de você ficar se consolando interiormente, porque você está preso dentro de você, o mundo externo não pode ser conhecido. Então eu acho que talvez o grande problema aí tenha sido esse, dizer que a razão, que a inteligência humana é incapaz de apreender a essência das coisas, que está nas coisas. Dizendo isso, você tirou o papel fundamental da inteligência, que é justamente aprender essências. Eu falei isso aqui numa aula. Qual que é a função da inteligência humana? Aprender essência, captar o ser das coisas. E o nominalismo fala, ela não pode fazer isso. Ela não pode fazer isso. Aí perdeu a função da inteligência. Só que é o seguinte, o homem continua tendo inteligência. Se ela perdeu a função cognitiva, ela vai passar a ser usada a partir da sua função opinativa. E vai começar a ser usada para revestir o interesse daqueles que tiverem mais intelectuais. Curiosamente, é nessa época que as universidades começam a ser usadas para propagar ideologia. E a primeira delas é o protestantismo, que surge dentro das universidades. Mas diga.
como que a gente sintetiza esse contra-argumento ao nominalismo de uma forma... sim. Tem várias maneiras. Uma delas é a seguinte. Se eu não apreendesse a essência da coisa, se ao ver uma vaca, eu não apreendesse a essência daquela vaca, ou se ao ver um cavalo, eu não apreendesse o ser daquele cavalo, se, como os nominalistas dizem, essa essência nada mais é do que um nome que eu uso aqui para amarrar um monte de cavalos semelhantes que eu percebi, se fosse assim, qual o problema que isso gera? O problema de afirmar essa tese. Por que eu iria comparar o primeiro cavalo com o segundo cavalo? Por que eu não ia comparar o cavalo com o elefante, ou o pelo do cavalo com a orelha do cavalo, com a pata do outro cavalo? Se eu já comparo cavalo com cavalo com cavalo com cavalo, é porque eu já percebi uma identidade entre eles. O processo de comparação, o processo de extração de semelhanças, exige que eu tenha percebido uma identidade em cada um dos entes que eu estou comparando. Percebe? Se não, isso aqui seria só um fluxo de sensações, uma mistura quase que homogênea em última instância. E eu não poderia comparar nada. Então, assim, é claro que não parece que é assim, parece que faz sentido o que eles dizem. Eu vi um primeiro cavalo, tá? Agora eu vi um segundo, eu vi, olha, eles têm tamanho semelhante, eles têm pelo semelhante, fazem um barulho semelhante, têm um rosto semelhante. Agora eu vi um terceiro, também é semelhante. Vou chamar tudo isso de cavalo porque eles são parecidos. Tá? Mas, se você pensar bem, primeiro, que alguém fez isso aqui? Não, né? O máximo que a gente faz quando é criança é chamar gato de au-au, né? O máximo que a gente faz é isso. Mas por quê? Porque você não aprendeu ainda a diferença específica do cachorro. Você aprendeu só o tamanhozinho ali daquele bichinho de quadrúpede. E, nesse sentido, au-au não está indicando cachorro, está indicando quadrúpede pequeno. Para a criança, au-au começa indicando não cachorro, mas quadrúpede pequeno, vamos dizer assim. Por isso que ela chama o gato de au-au. Mas, muito rapidamente, ela distingue o cachorro do gato, vendo um gato, vendo um cachorro, 2. Você não precisa colecionar um monte de bichinho, né, para a criança poder fazer isso. É claro que a gente mostra para a criança, certo? No animalzinho, mas se o nosso conhecimento das coisas fosse assim, a gente seria extremamente burro, porque a gente conheceria muito pouco. Tá? Isso não é uma prova lógica, isso é uma prova de razoabilidade empírica. Você vê assim, cara, não é bem assim o negócio e também não daria para ser assim. Agora, de modo mais lógico, é o seguinte, se eu não percebesse já a primeira identidade do cavalo ali, eu não poderia comparar um cavalo com outro cavalo. Eu compararia ele com qualquer outra coisa, Até um dia, quem sabe, achar semelhança entre eles, Ou compararia uma parte do cavalo com uma outra parte do cavalo. Por que eu comparo pelo com pelo? Porque eu já aprendi que aquilo ali é um pelo, ainda que eu não dê nome, mas a minha inteligência já viu aquilo ali e já captou a essência daquilo ali de algum modo. Platão já tinha matado isso aí há muito tempo. Ele fala assim, se todo conhecimento começa pela percepção da semelhança das coisas, pelo menos uma noção intelectual você tem que ter para fazer isso, que é a noção de semelhança. De onde se tira a noção de semelhança para perceber a semelhança entre as coisas? Você vê uma semelhança andando por aí, você vê várias semelhanças andando por aí, vê a semelhança entre as semelhanças, tem a ideia de semelhança para depois perceber a semelhança do... Não dá. Percebe? A gente pode falar mais exaustivamente disso em algum momento, mas é por aí. Se você pensar bem, você vai ver que não tem como. Você não poderia comparar uma coisa com a outra se você não tivesse a noção da essência dela. Eu fiz essa pergunta por causa da taxonomia biológica científica que é feita principalmente entre as espécies de plantas e animais. E aí você desmistificou exatamente isso, porque se dentro do reino
você encontra semelhanças e você agrupa em filo, depois em gênero e você especifica isso, é porque lá no reino você já encontrou Claro. uma Claro. similaridade Senão, essencial e Sim. você vai agrupando e a taxonomia vai cada vez especificando. Senão você estaria comparando a pétala da flor com com a asa da borboleta e com um pedaço do chumbo até hoje. Entende? Quando você percebe um cavalo, você não está percebendo pelo, mais rabo, mais orelha, mais pata. Você está percebendo um cavalo. Percebe? Você está percebendo um cavalo. Ó. Você entendeu o que é aquilo ali. Entendi, eu não tenho nome. Às vezes a gente confunde com o nome. Que alguém vai falar, aquilo ali é um cavalo, mas ele te ajudou a nomear aquilo que você percebeu. O que é um nome? Um nome é uma palavra que se refere a uma essência. Quando que você tem que se ver forçado a dar nome para as coisas? Quando você captou uma essência, um ser. Quando você não captou nada, você não precisa de nome. Você está sentindo, você fala assim, eu estou sentindo alguma coisa aqui, mas parece medo, ao mesmo tempo parece angústia, é assim, assim, assado. Então, mas tem isso aqui que não é muito próprio do medo, e isso aqui também não é muito próprio da angústia. Aí vai um médico e fala assim, isso é depressão. Você fala, tá, entendi, é assim, depressão. Bom, você interagiu uma outra coisa ali, que não era nem o medo, nem a angústia. Nem sei se depressão é isso, estou só dando um exemplo aqui espontâneo. Então, a gente só dá nome para as coisas por termos percebido uma essência, uma totalidade inteligível, o ser daquela coisa ali. A gente não percebe isso com os olhos, a gente percebe com a inteligência por um processo de abstração que a gente explicou na segunda aula, se eu não me engano, quando eu falei da nutrição intelectual que a gente faz. Só que é um processo de abstração muito rápido que parece que é o próprio olho que percebe. São Tomás chega a dizer, eu vejo a cor do pelo do cavalo, mas acidentalmente eu vejo a essência do cavalo. Acidentalmente. Porque essencialmente quem percebe a essência é a minha inteligência. Só que ela está tão atrelada ao meu olho, que é o exemplo que eu dei para vocês. Se eu pergunto para vocês assim, o que você está vendo? No geral você vai falar, uma carteira. Mas não, o que você está vendo é marrom. Porque o olho vê cor. Quem percebe carteira é a inteligência. Percebe como é que é rápido? Olho não vê carteira. Carteira é uma noção universal, porque não se aplica só a essa aqui, se aplica a todas que estão no bolso de vocês. Ó. Como é que um olho pode ver algo universal? Não pode. O olho vê o marrom, mas a sua inteligência, na hora mesmo que você viu o marrom, percebeu que isso aqui é uma carteira. E isso é tão milagroso que o Santo Agostinho falou, isso aí só pode ser possível porque a graça ajuda o homem no momento da intelecção. São Tomás falou que não é assim. Mas é tão milagroso, é tão nobre essa atividade intelectual humana que o Santo Agostinho dizia, isso é uma iluminação da graça, que ajuda o homem a inteligir as coisas. Então, se eu não inteligisse o ser total da coisa, não teria um cavalo na minha frente, teria pelo, teria rabo, teria orelha, só que tem um problema, porque como é que eu sei que aquilo é orelha? Orelha já é uma essência, pelo já é uma essência. Aí o que eu falei no começo, no fundo eu tenho que ficar quieto e ficar só olhando. Se eu não tiver nenhuma capacidade intelectual, eu perco a capacidade da fala. Eu perco a capacidade de dar nome, porque elas estão atreladas. Por isso que Deus manda Adão dar nome às coisas. Dar nome às coisas é o quê? Conheça as coisas na sua essência. É isso que Deus está falando ali. Na verdade, ali Deus já está prevenindo os homens contra o nominalismo. Só que como é que ele está prevenindo isso? Porque os nominalistas podem falar, tá vendo? Deus está dizendo aqui que é para dar nome às coisas, e não para inteligir a essência. Não é isso. É porque Deus ele quer que você medite na Escritura. Deus faz as coisas dessa maneira. Ele escreve de tal modo que ele quer que você medite naquilo ali para você ir se recolhendo. Então ele fala, dá nome às coisas. Quer dizer, mas em que ocasião eu preciso dar nome? Quando eu percebo a essência de uma coisa. Então, quer dizer, se eu não percebesse a essência do cavalo, eu também não perceberia a essência da orelha, nem a essência do pelo, nem a essência do marrom, nem a essência da pata. Eu só veria aquele negócio ali. Eu seria o quê? Um animal. Por isso que pensar assim vai conduzindo os homens para a animalidade.
O pai da ideologia de gênero é o nominalismo. E a ideologia de gênero hoje não tem mais a ver só com questões sexuais. Ela já entrou no nível da espécie. É o preconceito especicista, sei lá, como eles dizem. Você achar que pertence à espécie humana. Não, eu quero ser abelha, pô. Se não tem essência, o mundo é só um fluxo e as nossas identidades, como diz a Judith Butler, existem tantos gêneros quantos indivíduos tem no mundo. Na verdade, ela diria até mais, eu acho. Existem tantos gêneros quantos instantes existem para cada indivíduo no mundo. Porque a cada instante você pode se sentir uma coisa diferente e decidir mudar uma. Como é que você vive assim? Que lei que você vai fazer? Tem uma lei aqui que vale só para os seres humanos. Ah, mas eu sou gato hoje. Ah, então vou fazer uma lei que vale para gato. Não, mas hoje eu já virei borboleta. Não sou gato mais. Então, negou é o que Cristo fala. Quem não junta comigo, separa. E uma das maneiras de você se manter junto de Deus é usando a luz natural que Ele te deu, que é a inteligência. Você separou ali, agora você vai desandar, você vai descarrilhar, vai para o abismo mesmo. Isso já começou lá no paraíso. Você separou da graça, a inteligência já ficou fraca. Houve uma separação entre inteligência e apetites e paixões. Então, por isso que a gente precisa desse processo moral antes de lidar com a inteligência. Agora, se forçado pelas paixões você começa a negar a própria inteligência, você separou o único resquício que tinha ali ainda. Assim, Deus já tinha tirado a mão dele fora, porque você negou ele lá no paraíso. Mas você ainda estava com a mão assim. Agora você tirou a sua mão. Tá? Não tem aquela imagem lá do Michelangelo, né? Michelangelo né? Então, assim, a graça e a inteligência. Tá? No paraíso, a gente negou a graça, então Deus tirou. Tá? Mas você pode manter a mão levantada, é a razão, a inteligência. Tá? Daqui a pouco você nega a própria inteligência, você tirou isso aqui também. O que sobrou? Sobrou do pescoço para baixo. A animalização do ser humano. Só que é o seguinte, o ser humano, por mais animalizado que ele seja, ele é essencialmente intelectual. O fato de você se animalizar não tira de você a inteligência, ela está ali. Ela vai ser cada vez mais escravizada pela sua dimensão animal. É isso que dá um Stalin, um Hitler. É como dizem os medievais, a corrupção do melhor é a pior. A corrupção do melhor é a pior das corrupções. Quer dizer, um ser tão nobre quanto o ser humano, dotado de inteligência, quando ele se corrompe, ele fica muito ruim. Porque ele vai fazer o mal inteligentemente. E é por isso que as pessoas ficam assim, tem umas discussões de família que são terríveis, né? Fica lá o tio e o pai falando, não, o Hitler, apesar de tudo, ele era muito inteligente. O outro fala, não, se ele fosse inteligente, ele não faria o que ele fez. É isso, é claro que ele era inteligente, mas era uma inteligência degenerada. Não era um burro, mas assim, era uma pessoa na qual a inteligência estava sendo usada pelos instintos mais básicos. Você vê, também uma outra discussão boba. Eu me lembro que quando eu era pequeno passava uma propaganda com aquele Betinho, eu acho que era aquele Betinho da campanha da fome, né? Quem é mais velho lembra. E ele falava assim que teve eu acho que era ele, tá? Não quero fazer injustiça aqui, mas pelo que eu me lembro era ele. Contava uma história de que tinham feito uma pesquisa na floresta para ver qual animal deveria ser eliminado da face da terra. Aí entrevistaram lá, né, o gambá, o urso, o leão, o macaco, as minhocas, e o resultado foi unânime. Todos os animais escolheram o homem, porque tinha que eliminar o homem da terra, porque o homem é o pior dos animais, porque ele maltrata a natureza, ele destrói tudo, etc, etc. Que é um paradigma que a gente vive hoje, né? A gente vive hoje essa ideia de que o homem é o pior das espécies. Isso não está totalmente errado. O homem, tá? Quando não crê em Deus, quando não usa a inteligência, quando não tem virtudes morais, se torna a pior das espécies. Né? E se torna tão ruim que pode, inclusive, começar a acreditar que o homem é a pior das espécies de modo genérico, de modo geral, entendeu? Em todas as ocasiões, que é o que está acontecendo hoje.
Porque as pessoas que dizem isso, não dizem isso no mesmo sentido que eu estou dizendo agora. Dizem isso porque nelas já está acontecendo ali uma deficiência cognitiva e moral tão grande, tá, que elas preferem matar o filho que está na própria barriga, né, mas bota bonezinho no cachorrinho e leva no circo o cachorrinho, leva no cinema, sei lá. Sim, claro. Então, isso aí é um problema. Platão, na República, ele imagina uma sociedade perfeita. Ele imagina uma sociedade perfeita. Ele fala, essa sociedade é tão perfeita, que ninguém vai conseguir destruí-la. Só tem pessoas virtuosas nela. Aí ele fala, mas não tem um jeito de destruir essa sociedade? Ele fala, tem um. Como? Se na educação, se um sujeito chegar na educação e semear um erro lógico muito pequenininho, um erro cognitivo muito pequenininho, do tipo esse do nominalismo. Você vai lá e erra, o resto você mantém tudo perfeito, mas você bota esse errinho aqui e começa a ensinar ele. Na geração seguinte, esse erro vai se multiplicar por 10, porque consequências vão sendo, como diz Aristóteles, um erro pequeno no princípio é um erro monstruoso nas conclusões. Na outra geração, mais erro. Quando eles se derem conta disso, tá, aqueles que se derem conta disso já vão estar sendo perseguidos pelos outros que foram degenerados por esse princípio. Então, pela educação, você destrói uma sociedade, por maior que ela seja. E a história da decadência da nossa atual civilização passa pelo problema da educação, no finalzinho da Idade Média, e percorrendo toda a modernidade. Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante. Seria muito bom que vocês perseverassem, porque esse curso aqui não tem fim. Tá? Tem muito assunto para a gente falar aqui. A gente vai continuar enquanto tiver gente vindo aqui. E vai aprofundando aos poucos e tal, mas seria muito importante a gente perceber isso. Que aqui a gente está fazendo um esforço para perceber coisas que grandes gênios não perceberam. Newton, Galileu, René Descartes, Immanuel Kant, não perceberam isso. Isso é possível. Isso é perfeitamente possível. O cara ser um gênio, mas ser intelectualmente ter uma deficiência intelectual. Isso é possível. Eu estou fazendo um trabalho sobre a Judith Butler, que é da ideologia de gênero. Mas o livro da mulher é difícil pra caramba, cara. A mulher sabe muito, cara. Ela sabe muito. Ela começa a falar do livro de Jó, ela começa a falar sabe muito, tem muita cultura, muita erudição. Soma-se a isso um outro problema. A gente que é brasileiro, a gente tem um certo complexo de inferioridade, um negócio assim, até porque a nossa educação é muito pobre. Então você pega um país como a França, por exemplo, você tem intelectual. Você pega um livro do Engels, aquele que o Varela citou aqui, A Origem da Família, do Estado, da Propriedade. Você lê, você vê como é que o sujeito escreve, né? Como é que o sujeito era entendido do negócio. É altíssimo nível, cara. É altíssimo nível aquilo lá. No entanto, com erros cognitivos absurdos. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Você ter muito conhecimento, ou você ser genial, quer dizer, ter um dom de usar a inteligência para escrever 180 livros durante sua vida, isso aí não quer dizer que você esteja pensando as coisas de acordo com a realidade. Não quer dizer, cara, por incrível que pareça. Assim, repete a pergunta aí, por favor, só para ficar registrado. Eu perguntei o que fazer para não se contaminar com essas ideologias, ao ler, ao entrar, né, nesse mundo, nesses livros, não se contaminar. Então, é o que você disse, o curso de apologética tem essa finalidade sob certo aspecto. Algumas pessoas não devem ler. Tá? Quando a igreja falava lá, tem esses livros aqui, não devem ler. Tá? Porque é assim. Tá? Tem gente que não dá, é uma selva, cara. Você entra em qualquer selva,
Você proibir uma pessoa de ler um livro, ou uma certa parcela, aconselhar uma certa parcela da propriedade, ou até, da sociedade, ou até proibir de ler um livro, é mais ou menos como você falar assim, ó, ninguém entra aqui nessa região da floresta aqui, ou nesse mapa. Tem tubarão, cara, tem onça. É mais ou menos isso, cara. Só que é um pouco pior, tá? Que a onça mata o seu corpo, esse negócio mata a sua alma. É morte eterna. As pessoas hoje não entendem isso, elas vão falar que é censura. Mas foi acabar esse negócio, aí começou a pulular um monte de ideia maluca na sociedade, ensino obrigatório, criou a imprensa, revista, televisão, aí agora os nossos filhos estão aí. Chega o filho em casa, sai da escola, senta na mesa para jantar e começa a dar pito no pai, porque o pai está atrasado. Ah, pai, você é atrasado, esse pensamento que o senhor tem aí, pô, já foi provado que não é assim, né? Então, quer dizer, essas ideologias malucas que estão levando a sociedade para essa... que produziram esses regimes totalitários que a gente viu, e esse que está em vias de acontecer agora, que vai ser o pior deles, isso tudo é fruto das velhas heresias que eram controladas lá no passado. Controladas como? Primeiro porque existiam sábios que, tão logo a ideologia a heresia era publicada, eles iam em cima dela. Como é que era o título dos livros antigos? Contra a heresia tal, contra os gnósticos, contra os não sei o quê. Os sábios estavam lá e rebatiam tudo aquilo. Então, aquilo não entrava no meio intelectual. Porque no meio intelectual, onde você tem pessoas sinceras e intelectualmente capazes, eles liam os livros e falavam, pô, o cara está fulminando, o cara está reduzindo o outro a pó. Tá? Você lê uma crítica do Santo Agostinho aos maniqueístas, fala, não tem nada, não sobrou maniqueísmo aqui, acabou, não tem jeito. Agora, e para o povão que não entende o Santo Agostinho, mas está aí é igual a gente lida com crianças às vezes, com meu filho. Eu não vou explicar para ele assim, ó, não vai na rua porque o índice de sequestro aumentou muito nos últimos governos. Eu falo, meu filho, tem um homem do saco ali, cara, entendeu? Sim, claro. Não, sim. O sujeito para conseguir ler algumas coisas, ainda mais na adolescência, não dá. Na adolescência não dá. Esse negócio do sujeito está no ensino médio aprender filosofia, tá? Isso é perverso. Filosofia. Eu sou professor de filosofia no ensino médio, mas isso é maléfico. Tá? Isso seria bom se tivesse uma certeza de que todos os professores de filosofia são, assim, santos. Tá? Porque o cara vai chegar lá e vai ensinar Kant para um adolescente, cara. O que adolescente busca? Adolescente gosta de barato, pô. Ele quer pelo menos na nossa época, ele quer um barato, ele quer uma coisa doida, uma coisa legal, diferente, descolada, qualquer coisa assim. E você ensina Kant para o cara, o mundo inteiro, na verdade, está na sua cabeça. Você não conhece o que está do lado de fora, isso aqui é como se fosse um sonho que você molda no tempo, no espaço, nas categorias, e é isso aqui, cara. Entendeu? Aí é claro que o cara vai achar o máximo, entendeu? Porque do outro lado tem o quê? Tem a avó dele, a mãe dele, falando que não, meu filho, você tem que rezar o terço, entendeu? Você tem que se confessar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Não dá. Então tem coisa que você tem que privar as pessoas de terem mesmo. Isso é assim. Falando isso, eu estou não aqui no canal onde isso vai estar, não estou correndo nenhum risco, mas falar isso hoje publicamente, você corre um risco de ser chamado de sei lá de quê, terraplanista. Né? Tudo é terraplanista, né? Mas tem coisa que assim, não dá, pô. Entendeu? Não vou. Às vezes as pessoas veem, professor, eu devo ler, sei lá, Hegel, René Guénon. Eu falei, cara, não lê isso, cara, porque você não vai conseguir. O cara pode te convencer daquilo ali, você não está preparado. Assim, posso entrar na selva com uma espadinha de brinquedo? É igual meu filho. Meu filho, ele fala assim, papai, mas e se entrar um homem malvado aqui em casa aqui? Eu falei, não, filho, o portão está fechado. Eu falei, não, mas se ele pular o portão? Eu falei, filho, a porta da sala está fechada, ele não vai entrar aqui não. Eu falei, não, mas e se ele derrubar a porta da sala? Eu falei, filho, aí o papai vai ter que ir lá e dar umas porradas nele. Aí ele fala assim, e eu também, né? Eu pego a minha espada, né? E vou também, né? É uma coisa de que a gente tem que entender que nós somos crianças em relação a Deus e existem outras pessoas que são um pouco mais crianças, porque não tem vocação intelectual, não trabalha com isso profissionalmente, entendeu? Então a gente também tem que ter essa prudência. Ó. Deixa eu me orientar. Aí qual que é a virtude da criança? É a obediência.
A virtude da criança é a obediência. Onde você não pode entrar, você obedece àquele que sabe mais do que você sobre aquilo. Você, ó, padre, posso ler isso aqui? Não, não lê, meu filho. Tá bom. O padre que te conhece, né? Não lê. Um padre bom que te conhece. Ou consulta uma autoridade, que ainda que não te conheça pessoalmente, ouve o que ele fala, e fala assim, ó, não é bom, não aconselho ler isso aqui, vai por aqui, ouve o que a igreja diz, entendeu? Ou lê a Bíblia só, aí depende, mas isso é muito difícil. Por exemplo, o intelectual mesmo, ele tem que correr um certo risco. Mas o risco que ele corre é o risco do militar, que treinou para entrar na selva, e ele não vai deixar de correr risco porque entrou na selva, ele vai correr. Afinal de contas, a onça não vai sair de lá só porque é um militar treinado. Não, a onça vai querer comer o cara do mesmo jeito. Então, eu quando vou ler Kant, vou ler... Tem uns caras que eu leio, e eu estou lendo e falo assim, rapaz, não é possível, cara. Não é possível, cara. Agora eu estou achando que esse cara está certo. Percebe? Aí a importância também das virtudes infusas, da esperança e de uma série de elementos sobrenaturais que vão te dar uma fé, que vão te dar a fé, ou seja, que se sustenta por um recurso que não é argumentativo, mas é por uma infusão da graça mesmo. Isso aí também ajuda. Tanto é que os grandes combatentes das ideologias no passado eram santos. Entendeu? O cara pode penetrar na selva que ele resiste. Né? Oi. Eu comecei a estudar essas coisas mais importantes, já ainda burrinha, sabe? E eu percebi, lendo foi o Espírito Santo. Eu estava lendo um post na internet falando sobre comunismo, pregando como uma coisa boa. E eu estava naquela fase em que tudo que eu leio, eu acredito e tomo para a minha vida. E foi nesse post, que eu nem lembro mais direito sobre o que era, que eu percebi que, tem alguma coisa errada. Eu concordo completamente com isso, porque nesse momento eu não sei argumentar contra esse texto, mas eu sei que tem alguma coisa errada. Então eu fui para a maior fonte de conhecimento que eu tinha na época, que era o meu pai, e ele desmentiu aquilo. E a partir daí começou a ser construído aquilo, a habilidade de criticar aquilo que eu consumo. Meu pai sempre fez isso comigo e com as minhas irmãs. Ele falava, não assistam Harry Potter. Só que acabou que eu assisti por causa de um amiguinho. E ele foi lá e teve que fazer o tratamento. Como você já teve acesso a esse conteúdo que não é próprio para a sua mente nessa idade, eu vou ter que descontaminar você. Então, isso que os sábios faziam era meio que uma vacina para não ter que fazer isso que meu pai fazia, né? Eles pegavam essa ideologia, trancavam essa ideologia até eles conseguirem contra-atacar, detonar tudo que está escrito ali, e aí publicar essa detonação que eles fizeram, contra-argumentar. Em tempos de pandemia, pós-pandemia, faz você pensar um pouco como as pessoas estão se fechando a porta umas para as outras, mas abrindo a porta para qualquer coisa que entra, Sim. né? Sim. Na cabeça. Não, isso é terrível. A negligência, por exemplo, dos pais hoje com as crianças é uma coisa assim absurda. É coisa que faz você entender por que o inferno existe, de tão absurdo que é. Tá? Você tem um filho e vê aquela criança ali, você fala assim, rapaz, você deixar tudo isso entrando na cabeça do menino desse jeito, assim, cara, é um negócio muito cruel. Mas se você está retido no mundo sensível, particular, você não vê isso. Você não pensa no futuro. Quanto mais animalizado... O que é próprio dos animais? Eles não têm noção de futuro e de passado direito. Eles não fazem promessa. Então você vai se animalizando, você não tem mais noção de futuro e de passado. Então você não pensa a longo prazo. Você pensa assim, está me enchendo o saco agora? Vai ver televisão, que aí eu consigo ficar aqui no telefone fazendo o que eu tenho que fazer. Mas você começa a pensar em longo prazo, você começa a perceber que essa negligência é terrível. E os pais têm que fazer isso, né? Tem que estar preparados, porque não dá para privar totalmente os filhos disso. Então você priva na medida que é do possível, prepara, né? Cuida daquela mente, fornece para ela os instrumentos, porque em algum momento ela vai
receber essas informações, ela tem que ter um juízo sadio para poder enfrentar aquilo ali, né? E aí, o que ocorrer, se você faz o que você pode fazer, o que ocorre de errado depois já não é mais atribuído a você como culpa, apesar de não ser uma coisa boa, é triste. Mas se você está em estado de graça, até uma coisa dessa você pode ter certeza que Deus está fazendo isso para te santificar. O problema é quando a coisa vem de uma negligência do pai mesmo, né? Que aí complicou. Está perdendo a sua alma e a do outro também, né? Daquele que foi confiado a você de forma muito especial, né? Então isso aí é muito complicado. Então a gente tem que ter essa virtude da obediência, saber obedecer aos superiores. A igreja tem grandes teólogos, tem grandes apologetas, então a gente tem que se basear, ainda que a gente não tenha capacidade de argumentar e etc. Não tem que entrar em discussão. Às vezes, não vou entrar em discussão, pô. Deixa o cara falar aí e pronto. Mas a gente pode ler o Chesterton, pode ler o C.S. Lewis, não é nem católico, mas é um dos maiores apologetas e mais fáceis de ler do cristianismo. Tem os grandes teólogos, Garrigou Lagrange, todos eles escreveram sobre essas coisas todas, da qual a gente está falando, né? E, em última instância, nós temos o diretor espiritual que sabe, que nos conhece de algum modo, e sabe até que ponto a gente consegue se manter imune de uma coisa ou não, né? E a batalha braba mesmo deixa para os intelectuais de profissão, aqueles caras que vão entrar mesmo ali, né? Que tem que ter também, tem que ter tudo. Você vê que a obra, eu já falei isso aqui, a obra do Kant só proliferou porque primeiro eles destruíram os jesuítas, que eram os grandes intelectuais da época que faziam isso. Então, você acabou o jesuíta, publicou Kant, aí depois do Kant veio Hegel, depois veio Marx, aí não parou mais de vir Kant, tudo na esteira dele. Estamos até hoje nisso, né? Por isso que no Concílio Vaticano II, uma das exortações que foi feita foi o mundo precisa de sábios, não somente de santos. O mundo agora está precisando de sábios. Tomás de Aquino era santo e sábio, né? Nem todo santo é sábio no sentido filosófico, a gente está precisando disso, porque o fluxo de opiniões é muito grande, né? Então, assim, eu quis dar essa aula mais aberta para a gente conversar um pouco mais e aparar algumas arestas, mas na semana que vem a gente volta com as aulas mais expositivas, tá? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus.